Olá, bom dia, bom dia. Hoje é dia 31 de dezembro de 2024. Estamos na reta final do ano de 2024. Logo mais à noite, cada um vai estar comemorando a virada. Cada um da forma que achar melhor, né? Uns vai estar com os amigos, outros vão estar com a família, outros vão estar sozinhos porque assim prefere. Outros vão estar dentro da igreja orando, que vai ser o meu caso. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando, passar a nossa virada como eu sempre passo todos os anos, buscando o Senhor, né? Mas independente da forma que você vai estar, antes de tudo isso, antes de toda essa festa, toda essa euforia, eu queria muito compartilhar um versículo da Bíblia com você. Este ano estou com o propósito de ler a palavra do Senhor, de ler ela inteira. É bem grande. Eu estou com o propósito de ler ela inteira. Em nome de Jesus eu vou conseguir, não vou interromper, em nome de Jesus. Só que eu já estou aqui no capítulo 24 de Gênesis. E eu queria estar compartilhando com vocês todos os dias um pouco do que eu entendi, um pouco do que eu absorvi, consegui absorver, né? A minha meta é ler 5 capítulos todos os dias, né? Não sei se eu vou conseguir estar, né, fazendo isso todos os dias, lendo essa quantidade, mas em nome de Jesus, Deus vai me dar graça. E cada dia eu vou estar compartilhando um dos capítulos a qual eu vou estar lendo. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês o capítulo 22 de Gênesis, que chamou muito a minha atenção. Que fala assim, eu vou ler só uns 2 versículos e vou explicar o que eu entendi. E aconteceu depois, Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardoou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. Lendo os capítulos anteriores, eu pude perceber, e eu creio que vocês também já conseguiram estar prestando atenção nessa palavra, nessa parte, que o grande sonho da vida de Abraão e Sara, sua esposa, era de ter um filho. Esse era o grande sonho. E Deus fez essa promessa para ele. Deus prometeu para Abraão e para Sara que iria dar um filho para eles. Mas o tempo foi passando e nada acontecia. Durante 25 anos, Abraão orava, Sara orava pela bênção, pela realização da promessa, porque já havia a promessa. E Abraão e Sara esperavam incessantemente para que essa promessa se cumprisse na vida deles. E passado 25 anos, o Senhor deu a promessa. O Senhor fez com que a promessa se cumprisse na vida de Abraão e na vida de Sara. O Senhor deu a Abraão seu filho Isaque. E eles já estavam velhos, já estavam idosos. E o Senhor abençoou eles. O Senhor cumpriu a promessa dele, que tinha feito a eles. E ali, passado um tempo que a promessa tinha sido cumprida, o Senhor, ele pediu para que Abraão desse o filho dele.
a promessa que foi esperada durante 25 anos para se cumprir. Aí o Senhor concede o desejo do coração deles, e passa um tempo, o Senhor pede para ele o filho dele em holocausto. É uma situação bem difícil, né? Porque a gente ora em favor de alguma coisa, em favor de uma bênção, e o Senhor, ele nos dá aquela bênção. E aí passa um tempo, o Senhor pede aquela bênção de volta. O Senhor pede aquela bênção de volta para ele. E é muito difícil essa situação. É muito difícil. Mas Abraão, ele era um homem que temia ao Senhor. Ele era um homem que obedecia ao Senhor. E Abraão preparou tudo para que fosse feito o que o Senhor tinha mandado ele fazer. A gente pode ver nessa palavra duas partes. Abraão, ele não falou para Sara o que ele ia fazer. Por quê? Porque ele sabia que Sara não ia concordar. Ele sabia que se ele falasse para Sara o que ele estaria pronto para fazer, Sara não ia aceitar. Mas a gente, quando a gente serve ao Senhor, a gente tem que confiar. E Abraão confiava. Abraão confiava que Deus deu e Deus toma. E tudo bem, porque é tudo na vontade do Senhor. Tudo é Ele quem faz, é Ele quem manda. Muitas das vezes a gente quer a bênção de Deus e luta por aquilo, mas só que a gente, quando Deus, ele faz algo a qual não está nos nossos planos, a gente questiona. A gente se revolta, né? Porque enquanto a gente está recebendo o bem de Deus, está tudo ok, está tudo bom. Nós somos seres humanos. Só que quando a gente começa a receber algo que não agrada o nosso coração, a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus. Como se Deus não pudesse fazer aquilo, como se Deus pudesse fazer só aquilo que agrada a nós. E Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas. Abraão, ele se manteve fiel à palavra do Senhor. Ele se manteve firme à palavra do Senhor, mesmo sabendo que ele ia perder aquilo que ele mais amava nessa terra. Ele se manteve fiel. Então, eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que situação que está a sua vida neste momento, porque lá em Eclesiastes 3, que fala que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Então, eu não sei que tempo que você está vivendo. Se o seu tempo está sendo um tempo de bênçãos, ou um tempo de lamento, ou um tempo de choro. Se o seu tempo hoje está sendo um tempo de renúncia, um tempo de entrega, um tempo de provação. Mas a gente tem que entender que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo. E tem um louvor que ele mesmo fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo a gente tem que dar graça. Abraão, ele preparou tudo. E ele levou Isaac para aquele holocausto. E Isaac falava para ele: papai, a lenha já está aqui, o cutelo já está aqui, tá tudo preparado, mas cadê? Cadê o que o Senhor vai entregar? E eu tento me imaginar nessa situação, a gente vendo ali o nosso filho, a qual a gente ama, a qual a gente lutou para ter. E ele perguntando e a gente sabendo que é ele, que a gente vai ter que renunciar, que vai ter que entregar. Eu imagino a dor de Abraão. Eu imagino a angústia que estava no coração dele. E muitas das vezes é isso. Servir a Deus é isso. Porque fala na palavra de Deus que a nossa luta ela não é contra a nossa carne. A nossa luta é contra as potestades do mal. Perdão, a nossa luta não é contra
o homem contra a mulher, a nossa luta é contra as potestades do mal, a nossa luta é contra a nossa carne. Eu falei errado. A nossa luta é contra a nossa carne, porque a nossa carne, ela quer fazer o que é errado. A nossa carne, ela quer pecar. E a gente tem que lutar contra isso. E muitas das vezes é angustiante, porque a partir do momento que a gente passa a servir a Deus, a partir do momento que a gente vai para a presença de Deus, isso não tira de nós o desejo de fazer coisa errada. Não vai sair, mas só que a servir a Deus não é você deixar de ter vontade de fazer o que é errado, no meu consentimento. Mas servir a Deus é você renunciar todos os dias àquela vontade. Porque o inimigo, ele não vai parar. Ele não vai parar de te atacar a partir do momento que você desce as águas batismais. O inimigo, ele não vai parar de te atacar a partir do momento que você vai lá na frente, que você aceita o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Ele não vai parar de te atacar. Ele vai continuar te fazendo querer fazer o que é errado. Todos os dias da sua vida, a partir do momento que você passa a servir a Deus, o inimigo vai continuar lutando para te tirar da presença do Senhor. Só que aí aonde que a gente vai ter que renunciar. Porque quando a gente está fora da presença de Deus, a gente faz o que a gente quer fazer e pronto. A gente não se preocupa se aquilo vai agradar a Deus, se aquilo não vai agradar. A gente simplesmente faz. E a partir do momento que a gente aceita o Senhor como nosso único suficiente Salvador, a gente tem que lutar contra aquilo. A gente tem que renunciar àquilo que a nossa carne quer, aquilo que a nossa carne deseja. E é isso. E a gente tem que lutar contra isso. Então eu imagino que, assim, é angustiante. É angustiante a gente obedecer a Deus. É angustiante a gente obedecer negando uma coisa que a gente quer para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso. A gente tem que estar pronto e apto para fazer o que ele quer, para fazer a vontade dele. E muitas das vezes a gente tem que renunciar às coisas dessa terra, tem que renunciar aos prazeres, né? Os prazeres que não é da vontade de Deus. A gente tem que renunciar para fazer a vontade dele, para agradar a ele. E essa luta é uma luta constante, todos os dias. Todos os dias. Conseguimos? Muitas das vezes não, porque nós somos seres humanos. Muitas das vezes nós falhamos e a gente tem que se arrepender e tem que lutar. Essa é a diferença do servo de Deus. Porque não é que nós somos super-heróis, não é que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, só que a gente tem que lutar contra isso. A gente vai conseguir o tempo inteiro? Não. Nós somos falhos, nós somos errantes. Pode acontecer de hora ou outra a gente vacilar. Pode acontecer, nós somos seres humanos. Só que daí, o que vai acontecer? Nós precisamos se arrepender e pedir perdão. Na palavra de Deus fala que a gente tem que pedir perdão para Deus 70 vezes 7 por dia. Por dia. 70 vezes 7. Porque o tempo inteiro a gente tá errando. O tempo inteiro a gente tá pecando. O tempo inteiro. Só que a partir do momento que a gente não conseguir mais entender que aquilo é pecado e aquela dor não arder mais no nosso coração, de que a gente errou, de que a gente precisa do perdão do Senhor e que a gente precisa reconhecer o nosso erro, aí se a gente não conseguir fazer isso, aí sim se torna um momento perigoso. Por quê? Porque é um momento que a gente se acostumou com o pecado e simplesmente aceitou ele na nossa vida. Agora a gente tem que lutar todos os dias. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz isso que te machucou. Eu fiz isso que te magoou. Me perdoa, me perdoa. E o Senhor, ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai ouvir o nosso clamor. E ele vai entrar com providência. E é dessa forma que a gente tem que fazer. Que nós precisamos servir a Deus. Não julgar o nosso irmão
Ai, porque ele errou, ai, porque ele tá em pecado, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque esses às vezes são os pecados que a gente tá visível, tá a olho nu. A gente olha, a gente consegue ver. Ah, mas o fulano faz isso, e o fulano faz aquilo, e o fulano faz aquilo. Não, porque tem muitos pecados que estão ocultos e que a gente não consegue ver. Tem muito irmão que a gente olha e que a gente vê um pecado dele visivelmente. E outros que a gente se abraça pensando que tá firme na presença de Deus. E às vezes está fazendo coisa pior do que aquele dali. Então a gente tem que se atentar para isso, não julga o seu irmão, não julgar o nosso irmão, não julgar jamais. Sempre orar a Deus, Senhor, abençoa fulano, abençoa, tem misericórdia, ajuda, porque o nosso advogado, ele é o Senhor, o nosso juiz, ele é Deus. Nós não estamos nessa terra para julgar ninguém, nós não estamos nessa terra para apontar o dedo para ninguém. Naquele grande dia, o Senhor ele vai julgar. Naquele grande dia é o Senhor quem vai fazer isso. Não cabe a nós fazer isso. Não cabe a nós falar quem está certo e quem está errado. Essa é uma coisa que está para o Senhor fazer. Então hoje a gente deve pedir misericórdia. Então, neste ano de 2024, eu sei que nós tivemos vários momentos difíceis, vários momentos que tiveram dor, que tiveram tristezas, mas também nós tivemos vários momentos felizes, vários momentos a qual nós podemos agradecer ao Senhor. Então, que nessa virada de ano, que você possa refletir e que você possa entender e fazer uma meta, falar, Senhor, que nesse ano de 2025 eu possa ser melhor do que esse ano de 2024, que o Senhor possa bradar na minha vida e o Senhor ele vai realizar o desejo do teu coração. O Senhor ele vai fazer aquilo que você está pedindo, que seja conforme a vontade dele. Mas uma coisa primordial, que nós possamos nas nossas orações, sempre falar para o Senhor, Senhor, que o Senhor não me coloque na posição que eu acho que é certo, mas que o Senhor me coloque na posição que o Senhor considera certo. Que o Senhor me coloque na posição que o Senhor quer que eu esteja. Porque muitas das vezes nós vivemos um evangelho a qual nós pensamos que está certo, mas só que às vezes aos olhos do Senhor, o Senhor, ele requer mais de nós. Então, que nós possamos pedir para o Senhor nos colocar não na posição que nós achamos, que nós consideramos estar certo, mas que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha nos colocar da forma que Ele considera certo, da forma a qual vai agradar a Ele. E em nome de Jesus, que nós possamos ser, neste ano de 2025, melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, que nós possamos unir mais, buscar mais estar na presença de Deus e também ao lado das pessoas que nós amamos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Que nós possamos buscar mais, viver na presença do Senhor e viver com quem nós amamos, porque no estralar de dedos eu posso não estar mais aqui, você pode não estar mais aí, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho pode não estar mais aí. Fale mais, eu te amo, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu irmão, porque às vezes a gente pensa que não, mas às vezes eles estão precisando. E muitas das vezes nós estamos tão ligados na correria do dia a dia, preocupados com tanta gente, e esquecemos que as pessoas do nosso lado, as pessoas que estão próximos da gente, estão necessitadas simplesmente de uma palavra, de um eu te amo. E muitas das vezes nós deixamos de falar. Muitas das vezes nós deixamos, nós nos preocupamos em cuidar dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, e ajudar, só que muitas das vezes deixamos a nossa família de lado.
deixamos nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão para segundo plano. E ajudamos os amigos, ajudamos as pessoas conhecidas e esquecemos a nossa família. Então, que nesse momento, que esse ano de 2025 possa ser uma mudança na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, se você ouviu até aqui. Que Deus possa te honrar. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.